presidente da Argentina, Javier Milei, transformou as eleições legislativas de 2025 num referendo antecipado do atual governo e saiu fortalecido. Sua coalição, La Libertad Avanza, conquistou mais de 40% dos votos em todo o país e se tornou a força mais votada na Argentina, superando ampliamente o peronismo, a esquerda argentina, que ficou com 24,5%. A surpresa veio da província de Buenos Aires, reduto histórico da oposição, onde o governo disputou voto a voto o primeiro lugar e ganhou. Estava em jogo a metade da Câmara dos Deputados, 127 deputados, e um terço do Senado, 24 senadores. Milei passou de 37 deputados a 101, sobre 254, e de 6 senadores a 30, sobre 72 senadores no total. La Libertad Avanza não terá quórum próprio, nem será maioria no Congresso argentino, mas passa a ser a primeira minoria, tirando desse lugar a esquerda argentina. Desde a campanha presidencial, Milei tinha prometido dolarizar a economia, fechar o Banco Central, reforma trabalhista e sindical, apertura econômica e corte forte de gastos e impostos. Nas eleições locais recentes, o resultado não tinha sido bom para o projeto Milei, e 2 casos de suspeita de corrupção, uma mencionando a Karina Milei, irmã e pessoa de confiança do presidente, e a outra, José Luis Espert, que seria candidato forte na província de Buenos Aires, parecia colocar em risco a vitória de ontem. Só que não. A composição do novo Congresso a partir de 10 de dezembro pode dar mais forças às reformas que Milei quer fazer e que precisa do Congresso para isso. A Bolsa de Valores de Buenos Aires, o Merval, subiu 20% em pesos e 37% no Merval dólares. O dólar caiu 7%. O risco país despencou e quem fez um negócio redondo foi o Tesouro Americano, que pela primeira vez na história recente comprou pesos. O Tesouro Americano comprou pesos. Ao contrário que muitos empresários e parte da população argentina, que desde sempre está acostumada a proteger seu patrimônio em dólar. O PNAD confirmou um investimento de 25 bilhões na Patagônia Argentina e, segundo o governo Milei, os investimentos fechados desde seu início de mandato chegam a 100 bilhões de dólares. Vamos assistir um vídeo em que o presidente Milei sai do Hotel Libertador em Buenos Aires para se juntar com o seu eleitor que estava aguardando na rua. Vamos lá. O agente da Polícia Federal indo atrás de Milei, o Milei põe de novo, é muito engraçado. Tomou um opa, olê, põe de novo. Aí o Milei saindo do Hotel Libertador, isso fica na Avenida Córdoba. E aí observa que ele se empolga, sai correndo, o agente da Polícia Federal sai atrás dele, vai cuidar, e quando está chegando, opa, volta garoto. Muito engraçado. E não descuida o penteado. Sabe como se penteia o Milei? Eu conheço esse segredo porque ele me contou. Ele toma banho de manhã, e ainda bem, abre a janela do carro com o cabelo ainda molhado e deixa a natureza fazer o seu trabalho. Tá bom. É isso aí. Excelente. Mas, Cláudio Calvano, o que sugere essa vitória do Milei e qual pode ser o impacto aqui com o Brasil? Bom, 2 coisas precisam ser pontuadas imediatamente, né? Primeiro é o que diziam as pesquisas eleitorais. 10 pontos de diferença para menos, para a direita, ou seja, para a turma do Milei. E, obviamente, está provado que eles mentem. Quem sabe, como disse o Marcília, e tinha dito o deputado aqui também, a população aprenda a não seguir esse tipo de condução que não é coercitiva, porque você não é obrigado, mas é opinativa. É o comando da opinião pública, né? Até citei aqui outro dia o Walter Lippmann, e ele fala muito disso, é a construção de estereótipos. Então, a população fica muito obcecada por esse tipo de coisa. Não, mas está na pesquisa, é o primeiro, ninguém quer perder.
Essa é a grande verdade. Então você tem que se distanciar disso, esse é o primeiro ponto. O segundo é que a América Latina vem se tornando de direita, Segré. Você mesmo destacou, aconteceu na Bolívia, estamos às vésperas aí de uma nova eleição no Chile, tivemos essa na Argentina, ano que vem tem Brasil. Então tudo isso mostra uma tendência, e não é uma tendência só das Américas, é uma tendência mundial. Não tem como segurar esse avanço, na minha opinião, né, Segré? Segundo Portal Metrópolis, há 3 dias atrás, desaprovação de Milei atinge 55,7%. E outra, derrota de Milei em eleição derruba ativos argentinos. Estavam em outra frequência, William? O que aconteceu? Ninguém viu passar a locomotiva? Pois é, a gente sabe muito bem como que funcionam as pesquisas, tanto aqui como na Argentina e em qualquer lugar. Agora, eu tenho alguns pontos aqui para destacar sobre essa vitória. Primeiro, a direita está voltando a ganhar musculatura na América Latina, né? Isso está claro. Eu quero voltar para esse primeiro ponto daqui a pouquinho. Segundo, os argentinos eles estão cansados com a atuação de políticos de esquerda. Isso é um outro ponto que está muito claro. Terceiro, Milei agora ele terá mais forças para conseguir aprovar os projetos, para cumprir as promessas que ele fez na campanha. Então isso o fortalece e o ajuda. O quarto ponto, isso faz o Brasil se isolar ainda mais no continente. Né? Qual é o aliado do Brasil aqui no continente? A gente temos a Venezuela, por exemplo, que está entrando em guerra com os Estados Unidos. Mas eu quero voltar aqui no primeiro ponto, até para fazer uma pergunta para os meus colegas. A direita, esse otimismo que você falou, que a direita está ganhando força na América Latina, esse mesmo otimismo a gente via em 2016. Porque na Argentina a gente tinha o Macri, né? Nos Estados Unidos o Donald Trump havia ganhado a sua primeira eleição e o Bolsonaro ele estava com muita força, tanto que ele foi eleito em 2018. Mas parece que é uma gangorra, né? Porque depois tudo desandou novamente. O Biden foi eleito nos Estados Unidos, o Lula foi eleito no Brasil, a Argentina, a esquerda parecia que ganharia um pouco mais força. Agora a gente está voltando, o pêndulo, né? A gangorra está indo para o outro lado outra vez. 2030, como estará esse cenário em 2030? Por que há esses dois lados, né? Essa gangorra? Alguns anos a direita é mais forte, outros anos a esquerda é um pouco mais forte. Parece que nunca há uma linha, né, que segue reto, que segue adiante sempre. Sempre há esse pêndulo. Eu penso que, se me permitem, né, os colegas, penso que é uma tendência natural da história, né? Agora, a questão que você colocou de 2016, ela é o início, sim. Você marcou muito bem o início desse movimento mais à direita. E aí, justamente para se contrapor, o globalismo agiu. E agiu de uma maneira bastante peculiar, a meu ver. Não fosse a pandemia, será que Donald Trump teria perdido a eleição? E quando o Donald Trump perde a eleição, isso muda o jogo, isso muda o game, muda o tabuleiro. Isso desequilibra tudo na geopolítica, né? Então, esse, para mim, é o motivo. No Brasil também aconteceu a mesma coisa. Sim, então, é uma consequência, né? A consequência de 2020 vem em 22. Então, ali foi o divisor de águas. E graças ao globalismo, muito dinheiro da própria esquerda, já percebendo que já tinha perdido força, justamente que esse movimento de direita já estava ganhando corpo, ganhando musculatura. Opa, vamos frear agora. Só que perceberam que não dá mais. Sabe como, diga. Como eu vejo uma possível explicação para essa gangorra? A gente tem uma vontade política. Esse movimento à direita não é nem na América Latina, é um movimento mundial. A gente enxerga isso na Europa, a gente enxerga isso de uma forma geral no mundo. Agora, o problema é o seguinte, a direita entra na estrutura, mas a cama, a cultura, aquilo que veste, onde ela habita, a pele onde ela habita, é uma pele de esquerda. Então entra aqui o Bolsonaro, para ficar no exemplo nosso, entra o Bolsonaro como governante no Brasil e ele é simplesmente bombardeado de tudo quanto é lado, pelas universidades, pelas ONGs, pela mídia e etc. E ele também, enfim, muito ainda entrou teve traições dentro do governo, enfim, mil complexidades, também não era um político experiente no sentido de ocupar esse tipo de cargo no executivo, então teve essas complexidades, foram decisivas. O próprio Trump teve a mesma dificuldade, aliás, dificuldades parecidas, né? E está tendo agora também.
com juízes federais que impedem o trabalho dele, com decisões, etc. Então você tem uma cama cultural que é de esquerda, em todo o mundo também, e que faz, como tenta expurgar ao máximo esses governos de direita que passam a habitar a estrutura. Isso é que precisa mudar. Isso só vai mudar com o tempo. No momento em que a estrutura da direita for ocupando 1, 2, 3, 4 mandatos, etc., essa cultura também vai tendo de ser mudada. Porque não dá para você eternamente ficar vendo que existe um invasor no executivo sem que essa cama se altere. Então, quanto mais a estrutura for ocupada pela direita, mais a cultura vai ser obrigada a se tornar cada vez mais também de direita. Exatamente, mas para isso a direita deve ter um projeto de haver uma continuidade histórica. Com certeza. Porque nós não temos uma continuidade histórica. E aí entra essa questão da direita ser sempre reativa. É também reativa do ponto de vista político. Nós precisamos da direita, e o público também. Nós precisamos da direita porque ninguém aguenta mais, você disse. Estamos cansados da esquerda. Não, nós precisamos da direita porque a direita precisa ocupar o poder. Sim, mas tem gente que é da esquerda que não se sente cansado pela esquerda. Professor Suano. Olha, alguns elementos para mim que são... eu gostei muito da ideia estrutural, porque quando se fala estrutura não é uma coisa muito simples, né? Não, é um conjunto de elementos que configuram um comportamento político, tá? Há um dado que, por exemplo, não é muito estudado. As pessoas tendem a falar de doutrina política, teoria política, filosofia política, ciência política, sociologia, mas eles esquecem uma coisa que se chama pensamento político. O pensamento político ele é configurado por uma determinada cultura. E aí, independentemente dos ciclos que se dão, varia de cultura em cultura, mas tem uma certa continuidade. Aí você acaba tendo, concordo, tem uma roupagem de esquerda, e uma roupagem de esquerda que ela foi construída ao longo do tempo exatamente por um conjunto de elementos e valores que eram jogados, e eles diziam que eles queriam liberdade porque eles queriam igualdade. E isso, como é um grande guarda-chuva, foi se consolidando num comportamento que é o comportamento do questionador. Qual era a grande tese de ser de esquerda? A esquerda é aquele que questiona e contesta os determinados abusos. Começou assim. Até que chegou um teórico e diz assim, mas isso tem que ser estrutural, tem que matar toda uma forma de vida para colocar outra, que veio a tese marxista e passou a ser associada à esquerda aos marxistas. Mas você pode se comportar como contestador independentemente de ser marxista. Qual é a grande questão? E a gente vê esse ciclo, esse pêndulo, como o Caivano trouxe. Qual é a grande questão? Esse ciclo, esse pêndulo ocorre porque há duas formas de você trabalhar. A primeira delas, você tem uma estrutura que já está podre. Como é que a direita trabalha? A direita trabalha tentando corrigir as feridas e os tumores que aparecem. Ela não vai na doença. Exatamente. Porque ela é sempre reativa. Ela não tem um projeto. E essa é a grandeza que nós de direitas temos que desenvolver. Nós temos que ter um projeto de país que diga, e vá lá na periferia e diga assim, eu reconheço a tua dívida, eu reconheço o teu problema, eu reconheço o teu questionamento e eu tenho uma proposta para resolver. Melhor do que o da esquerda. Nós não fazemos isso. Esse é o problema. Gente, eu preciso ir. Vamos lá. Termina, conclua. Não, só completar o seguinte, a direita, a gente também tem que lembrar isso, ela é muito recente do ponto de vista da estruturação política do país. É verdade. Então, porque, a gente André, precisa também saber porque o que se isso chamava é um trabalho que vai levar o que se chamava de direita é aqueles proprietários do poder que vigiam no Brasil. Então eles eram as pessoas que todo mundo Há 10 anos a direita era entendida como Alckmin. Você está vendo como eu aqui não mando nada, né? Porque estou falando que preciso seguir e eles continuam falando. Antes de falar, era para que precisamos seguir a pauta. Tá, mas Vanderlei Amaral, modo elogio, tá quitado. O chat disse: eu vou elogiar o William, não é de jogar fora, não. Palminhas aí. Aí tem outra pessoa que falou assim: o professor Suano, não caia no meu quintal em Juazeiro do Norte, Ceará, porque não sairá nunca mais daí. Não sei o que significa. Não sei. Mas agora, e estavam dizendo, todos. Teve uma senhora que falou: gente, hoje as mulheradas do chat estão taradas, homem está em extinção.